weltweiten Rassentheorien eben als inferior gebrandmarkt wurde, umzudrehen und zu sagen, genau das ist die Stärke, genau das ist die Klasse, die hinter solchen Einflüssen und solchen Vermischungen steht. Diese klassische Phase, wie das auch von vielen genannt wird, des brasilianischen Fußballs, die eben 58 begann und bis 1970 anhielt, die hat dann ja tatsächlich diese Art des brasilianischen Fußballs hier kurz mal Seite wechseln, tatsächlich diese Qualitäten des brasilianischen Fußballs, das was bis heute quasi, ich würde fast sagen, ein Klischee des brasilianischen Fußballs ist, also die unglaubliche Flexibilität auf dem Platz, das sich Bewegen auf dem Platz, die Dynamik, das Entspannen, das Anspannen, das auf dem Feld verteilt sein und plötzlich sich zu konzentrieren. Also all das, was bis heute als das brasilianische Spiel gilt, obwohl es längst seit eigentlich 94 auch sichtbar nicht mehr das brasilianische Fußballspiel ausmacht. Das ist aber damals geprägt worden und vielleicht in dieser Metapher geborgen. Ja, man könnte also vielleicht mit der Metapher von Nelson Rodrigues fragen, ob der Straßenköter, und das tut Nuno Ramos, ein bildender Künstler, den ich hier zitiere, ob der Straßenköter nun welterfahren und fußballerisch gewieft, Vira-Lata ist der Straßenköter für den Übersetzer, hier und da schnüffelt und die Witterung verschiedener Spielweisen aufnimmt. Der Radius der Vorstädte ist größer geworden. Sie sind jetzt in Lyon, in Moskau und in irgendeiner Stadt mitten in der Ukraine. Der Fußball, den wir exportieren, zeichnet sich nicht länger durch seine Fröhlichkeit, seinen Erfindungsreichtum, seine Poesie und seine Tricks aus, sondern vielmehr durch seinen Zugang zu verschiedenen Stilen. Wie viel von brasilianischer Alltagserfahrung und Alltagskultur steckt denn noch im brasilianischen Fußball oder ist der globalisiert, ebenso wie natürlich auch der brasilianische Alltag, wie unser aller Alltag globalisiert worden ist? Wie viel Straße ist noch in Brasiliens Fußball? Wie viel ökonomische Export- und fußballerische Weltmacht ist darin? Olha, eu percebo isso conversando muito com crianças, né, que é grande parte do meu público, né, de literatura infantil, de uma crescente perda da impressão digital, da nossa própria impressão digital. Né? Eu visito muitas escolas pelo país todo, pelo Brasil todo, e eu costumo dizer que fico muito feliz quando encontro um garoto que quer ser jogador, tem sonho de ser jogador de futebol e quer jogar no clube local da sua cidade, no interior do país, né? Outro dia encontrei um garoto no interior do Rio Grande do Sul, no estado do Brasil, né? Que o sonho dele era ser jogador de futebol e vestir a camisa 10 do Brasil de Pelotas, que é um time do interior do Rio Grande do Sul. E isso é raro encontrar, porque a maioria quer ser jogador de futebol para jogar aqui na Europa, né? Normalmente, né? Ele torce oficialmente por um time brasileiro, mas o sonho dele é vir para cá. E eu acho que isso confunde um pouco as coisas, né? Ele quer pula as etapas, atropela um pouco os fatos, né? Ele quer ser jogador de futebol para ter coisas, e não pelo próprio sonho em si. Acho que isso é um pouco o que tem acontecido hoje em dia. Né? Assim, o complexo vira-lata, eu acho que o vira-lata é o nosso cachorro mais querido no Brasil. O cachorro que nós mais gostamos. Assim. Eu não vejo nada nesse ponto. Assim. Es gibt einen anderen Literaturwissenschaftler, ich komme Ihnen heute mit den ganzen kulturellen Koryphäen in diesem Bereich, einen anderen bedeutenden Literaturwissenschaftler in der Stanford University, Hans-Ulrich Gumbrecht. Er hat über den Fußball und das nationale Phänomen des Fußballs gesagt, dass es eigentlich weniger, natürlich gibt es, dass es nationale Spielstile gäbe, aber dass diese Spielstile eigentlich sich nicht so sehr aus kulturellen Eigenheiten des Landes speisen würden, oft sogar im Gegensatz
zu vielen nationalen Eigenheiten eines Landes stehen mögen, sondern dass sie eigentlich ganz stark durch bestimmte Mannschaften, die zu irgendeinem Zeitpunkt einfach wichtige Mannschaften waren, Modellmannschaften waren in ihrem Land und dass diesen Modellen nachgeeifert wurde. Wenn man das zu Ende denkt, dann würde man eigentlich sagen, nicht die Kultur eines Landes kommt irgendwann in der Fußballmannschaft und in den Fußballmannschaften an, sondern aus den Mannschaften sozusagen wird das, was gespielt wird, zur Kultur. Könnte man so reden? Könnte man das sagen? Bom, eu sou professor, né? E em sala de aula, eu tenho uma expressão que uso com os alunos, que eu acho que vai ser difícil para o tradutor traduzir, que mistura já samba também, que se chama rebolado dialético. Quer dizer, eu acho que esse é o tipo de pergunta que não dá para responder sem um pouquinho de rebolado dialético. Por quê? Realmente não dá para dizer que o futebol seja... Porque o futebol é parte da cultura e ele constrói a cultura também. Como, por exemplo, boa parte da identidade brasileira, ela foi construída através do futebol. O nacionalismo brasileiro, ele se expressa mais através do futebol do que qualquer outra coisa, certo? Mas não dá para dizer também que nossas seleções, uma maneira de jogar do país, seja o contrário da cultura. Eu acho que tem que levar em consideração, por exemplo, tem uma coisa chamada campo esportivo, que tem uma relativa autonomia. Eu, quando estava jogando, ou tentando jogar contra o Autonama, eu me lembrava de uma aula que eu tinha assistido de um alemão sobre a tradição esportiva alemã. E ele me falava da importância da ginástica coletiva realizada nas praças. Eu esqueci o nome, você pode me ajudar o nome? Mas enfim, um movimento muito importante de ginástica. A plateia pode me ajudar, o nome, como é que é? E o time alemão que jogou contra nós, ele parecia estar treinando, lógico. Talvez por isso eles não tenham comemorado os gols. Mas a movimentação deles era coreografada. Quer dizer, aqueles corpos, e são jogadores habilidosos, eu não estou falando que eles não são. Mas aqueles corpos, eles estavam acostumados a essa movimentação cronometrada, tá? Que não é improvisada, que é treinada. Uma disciplina, né? É, uma disciplina. Quando nós fomos treinar juntos no campo lá do Eintracht Frankfurt, metade do campo ficou para eles, metade do campo ficou para nós. Nós fomos jogar, dividimos em dois e fomos jogar. Pronto, vamos jogar. O negócio nosso é jogar, fazer gol, comemoramos gol no treino. E o time do Autonama estava do lado de lá, aquecendo, alongando, triangulando, praticando, centrando, quer dizer, uma coisa. Então, eu acho que, por exemplo, no caso da seleção alemã, a maneira de jogar da seleção alemã, você reconhece a organização, a disciplina, o planejamento, tá certo? Você reconhece. Agora, nada impede que você pegue esse elemento e coloque e misture com um outro elemento mais tradicional do brasileiro. Eu vou dar um exemplo, só para fechar. A seleção brasileira de 70. Eu tive a alegria, a pessoa falar assim, pô, mas você é velho? Eu falo, eu sou velho. Mas eu vi o Tostão jogar, eu vi o Pelé jogar, a pessoa cala a boca rapidinho, né? Eu vi o Brasil ser tricampeão, aquela seleção de 70 eu vi. Então, eu sou velho, mas você chegou tarde, meu filho. Você não viu nada disso, né? Nem sentiu essa emoção. Aquela seleção, ela é reconhecida mundialmente como uma das melhores seleções de todos os tempos. Eu, modestamente, não me considero entendedor de futebol, mas foi a melhor que eu vi, aquela que mais me emocionou. Nunca mais vou achar nenhuma seleção melhor do que aquela. Me desculpe, mas não vou achar. Ora, o que as pessoas não sabem sobre aquela seleção? As pessoas não sabem sobre aquela seleção que ela se preparou durante 3 meses, que ela teve um planejamento para chegar no México vários meses antes
e ficar se preparando para a altitude. Foi um planejamento científico.